Bom dia, boa noite pessoal, eu sou o Ed e esse é um vídeo de teoria onde eu vou especular aqui por alguns pontos sobre qual é o fruto de Kaido e a sua possível raça. Antes disso a gente vai ter que dividir essa teoria em alguns pontos, 6 para ser mais exatos. O primeiro deles são torturas e possíveis experimentos que ele passou na mão do governo mundial. O segundo ponto são suas duas ilhas mais importantes, a ilha de Onigashima e a ilha de inverno, que é dita ser a sua favorita, mas nós não temos muito mais sobre ela. O terceiro ponto, e um dos mais importantes a qual me embaso nessa teoria, é a transformação do Momonosuke quando ele come a fruta. Quarto ponto é a sua forma mais vista, forma humana, é a forma como ele é mais visto. O quinto ponto é a Big Mom. Ela é muito importante para essa teoria também. E o sexto ponto é o seu filho Yamato. Agora vamos para ela. Partindo da ideia de que Kaido ele foi preso diversas vezes, é dito que ele foi preso 18 vezes, se eu não me engano, ele foi torturado e ele passou por mais de 10 mil tipos de tortura e resistiu a todas elas. Partindo desse ponto, nós sabemos que nem todo prisioneiro que é pego, todo pirata que é pego, seja lá criminoso, ele não vai diretamente para Impel Down. Muitos deles vão para Punk Hazard antes de Punk Hazard ter acontecido o que aconteceu. E Kaido pode ter muito bem ter ido para lá antes dos acontecimentos que deixaram a ilha inabitável. Dentro desse contexto, a gente pode colocar que ele sofreu alguns experimentos por parte do governo mundial, e muitos deles feitos pelo próprio Dr. Vegapunk, que pode ter extraído o fator de linhagem ou o DNA dele. E dessa forma ele criou a fruta do Momonosuke. A partir desse fator de linhagem que ele extraiu do Kaido, ele criou a fruta do Momonosuke. Agora vamos partir para o segundo ponto, que são as ilhas. Bem, no capítulo 595, X-Drake entra no Novo Mundo e nós somos apresentados para a Ilha de Inverno, que é dita ser a preferida de Kaido. E aí a gente já pode ligar esse ponto com o capítulo 456, que o título é Demônio da Terra de Gelo, que faz uma menção direta ao Kaido feita pelo Moria, onde após ele ter pego a sombra do Luffy, ele fala que com um subordinado desse, até o idiota do Kaido no Novo Mundo se ajoelharia perante ele. O título Demônio da Terra de Gelo e o Kaido faz um pouco de sentido nessa série, eu vou devagar mais pra frente sobre isso, mas essa ilha ela é muito importante, ela é uma ilha de inverno e a ilha preferida dele. E nós também temos Onigashima, que é a base principal de operações dele, aonde ele reside atualmente. E se você traduzir Onigashima, vai ser descrito como Ilha dos Onis. A figura central dessa ilha, a figura que mais chama a atenção, é um crânio gigantesco com 2 chifres, que são a representação desse Oni. Para o terceiro ponto, que é a transformação do Momonosuke, nós temos que ligar diretamente ela com o primeiro ponto, que é o Kaido realmente ter passado por esses estudos pelo governo mundial com o Dr. Vegapunk. Eu cito a transformação do Momonosuke porque quando o Momonosuke se transforma em dragão, até então a gente só tinha sido apresentado a dragões ocidentais. Quando o Kaido se transforma no capítulo 991, quadro inteiro só dele ali e não tem nenhuma referência. Você vê os 2 chifres daqui, eles são bifurcados. E a transformação do Momonosuke, quando ele se transforma, você vê também ele com 2 chifrezinhos aqui assim. E os outros 2 chifres que vêm daqui, eles são exatamente na mesma posição, na mesma proporção e semelhança da forma dele humanoide. Então, ao extrair o fator de linhagem do Kaido, ele acabou extraindo esse fator de linhagem de dragão, e com ele fez a fruta artificial. E nessa fruta artificial que o Momonosuke comeu, ele pegou esses traços de dragões e tudo mais. E os 2 chifres aqui são a representação do Oni e não do dragão. Já os 2 chifres que tem aqui, o par de chifres que tem aqui que é bifurcado, são os chifres que na verdade representam a parte de dragão dele. Agora neste quarto ponto eu vou falar um pouco sobre a forma humanoide.
Em Impel Down, quando nós somos apresentados às Uhans despertadas, eu pude notar uma similaridade muito grande com o Kaido na sua forma humanoide, que é aquele corpo todo gigantesco, com braços grandes e as perninhas pequenininhas. Pode ter sido só uma coincidência, mas essa figura do Kaido de braços grandes, perninhas pequenas, tronco largo, é muito semelhante aos Uhans despertados. Outra base que eu tiro nisso é a base narrativa mesmo da história sendo contada nesses arcos, porque principalmente nesse arco dos Yonkous, porque se você for parar para pensar, na saga Punk Hazard de Dressrosa, adversário final do Luffy, que é o Doflamingo, ele tem uma Akuma no Mi despertada. Na saga de Zou / Holy Cake, Katakuri, que é o vilão final do Luffy, ele tem uma Akuma no Mi despertada. E agora nesse arco de Wano, que para mim também terão 2 pontos, que será provavelmente em um ano, e de Wano vai para um outro lugar e terminar nesse outro lugar, o adversário também poderia ser um tipo de usuário despertado, e no caso seria o próprio Kaido. Outra coisa também que é muito interessante se falar é que enquanto ele está na forma dragão, ele só usa ataques, vamos dizer assim, mágicos, né? Ele só usa poderes, ele não usa ataque físico. Ele só usa ataque físico quando ele está na forma humanoide. Tanto é que ele deu aquele golpe que levou o Luffy à lona, hit kill ali. Acabou com a carreira do Luffy ali na hora. Uma outra coisa também que eu uso para essa teoria é a risada do Kaido, porque ele rindo, né, no or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 o. E se você for ver o ororororo, você tira o W e fica com o ouro, e você pega o ataque que o Kaido mais usou até agora, que é o Boros Breath, lá, que é aquela baforada de cachaça dele. Se você pegar o Boros e o ouro, fica Ouroboros, que é o dragão / serpente do infinito. Coisa que o Oda pode dar. E ele sempre usa esses artifícios na sua escrita. Ele sempre deixa essas coisinhas assim jogadas e depois vai ligando os pontos. O quinto ponto é que a Big Mom ela é fascinada por ter todas as raças no arquipélago dela. Ela quer ter todas as raças no arquipélago dela. E no primeiro encontro dela com o bando, ela tenta recrutar o King. E ela fala que só faltam 3 raças no território dela. Um que aparentemente está extinto, os gigantes, a qual a gente sabe que ela tem aquela rixa lá, tudo mais, e a raça do King. E assim, se ela tem um passado com Kaido e entende o que ele é, porque ela chama de aquela coisa, ela entende o que o Kaido é, ela sabe o que o Kaido é na verdade. Então, por que ela não ia querer ter um da raça do Kaido? Provavelmente porque ela sabe que está extinto. E isso leva ao questionamento de ela não sabe sobre o filho do Kaido, sobre Yamato. Pode ser que ela não saiba. E o Kaido poderia muito bem ser essa raça extinta a qual ela se refere. E ele simplesmente não quer entrar pro bando dela porque ele é um Yonkou. Porque ele vai fazer isso? Ele pode ter aliança com ele agora, mas ele não iria entrar no bando dela. Um ponto legal para essa teoria da Big Mom não saber do Yamato é que o Kaido, sendo um dragão, ele poderia muito bem botar os seus próprios órgãos. E tem um acontecimento muito legal em Game of Thrones, que é o que? Muitos dos dragões que tinham o nome masculino, né, eles denominavam como gênero masculino, quando eles iam lá no ninho tinham ovos, e os dragões femininos às vezes não. E acontecia essa troca de machos botarem ovos, fêmeas não botarem, ou fêmeas botarem, machos botarem. Mas era algo que o mestre da época ali, que acompanhava os Targaryens, ele chegou a cogitar de que os dragões eles mutavam o seu corpo a ponto de poder botar ovos quando eles achassem necessário. Isso seria uma coisa bem legal e interessante para pôr no Kaido, e é algo que eu uso também nessa teoria, de o Kaido poder ter isso. E a Big Mom não saber, afinal ele não precisa ser uma página aberta para todo mundo, né? E seria um mistério muito legal também de revelar. E para mim faz todo sentido. E é só mais um gancho para essa teoria. Agora, o sexto ponto, a Yamato, que é o filho de Kaido,
No capítulo 997, ele diz que dragões podem produzir nuvens de chamas para voar. Ela não se refere à ação de seu pai como uma ação do poder do fruto dele. Ela se refere a isso como um fato de dragões poderem, dando a entender que dragões existem e de que dragões podem fazer tal coisa. É absurdo o que ele faz nesse capítulo 997, mas vendo por esse lado, ser uma habilidade de dragões é que deixa legal. E, tipo, você vai lá ver em Punk Hazard os dragões artificiais feitos pelo Vegapunk, eles podiam voar porque eles tinham as asas, eles batiam as asas e voavam. Eles não tinham esse artifício de ter que terem as nuvens, da habilidade de nuvens em chamas poderem levitar. E tanto é que na imagem, quando a gente é apresentado para o Ashura Doji, que o Kaido está voando, você pode ver que parte do corpo dele tem umas nuvenzinhas, assim, não é como se ele estivesse só flutuando ali. Em algumas partes do corpo você vai ver umas nuvenzinhas de chamas, o que está sustentando aquele corpo ali dele, gigantesco. E isso é muito interessante de se perceber. Por isso eu acho que realmente a habilidade é inata dos dragões, não seja algo do fruto. E assim, depois de tudo isso, eu acho que eu já deixei bem claro que pra mim o Kaido ele é de uma raça de dragões e que o fruto dele na verdade é o fruto de um Oni, do estilo humano, demônio, seja lá o que for, do Oni. E uma coisa que eu também quero colocar aqui, o que não precisa ser necessariamente o que aconteceu com o Chopper, porque o Chopper ele era uma rena que foi lá e comeu uma fruta qualquer e na verdade era uma fruta do tipo humano. Já os dragões, em muitas das histórias, eles podem assumir a forma humana e talvez nesse momento que ele assumiu essa forma humana e ele tem o conhecimento, ele tem a inteligência de como funciona, afinal ele era um pirata dos orcs, ele pode ter encontrado esse fruto e comido o fruto do Oni. A base da minha teoria de que o Kaido é um dragão que comeu o fruto do Oni. E esse é o fim do vídeo. Se gostou da teoria, deixa o like, se inscreva no canal